Bora de resenha da base nova de Mari Maria, gente. E aí, como é que vocês estão, né? Falando tudo fora da ordem. A Mari Maria relançou esta base dela aqui. Ela teve vários problemas. Quem assistiu o reality viu alguns trechos, que eu vi alguns trechos dela falando que teve problema com a fábrica, com isso, com aquilo outro, e teve que meio que trocar a fórmula da base. Eu já testei essa base aqui tem 4 anos, tocando meu celular, que inclusive tá aqui no card. Ela tinha uma outra embalagem, que é essa embalagem que vocês estão vendo aqui. E, inclusive, eu particularmente prefiro essa, a chiquérrima. Ela parece uma pílula, né? Eu acho linda. Ela é de plástico, tá? E aí, essa base tem 41 tons. Ela é mate, FPS 35. E bora testar pra gente ver se a fórmula dela piorou ou melhorou. Brasília faz 25 graus, olha a roupa que a gente coloca. Mas, gente, tá chovendo muito. E aqui em casa tem muita árvore ao redor. Tá um gelo, minha casa fica parecendo uma geladeira. Aí o Guilherme, que é gaúcho, vai discordar de mim, mas eu sou brasiliense, meu bem. Pra mim, qualquer frio é frio. Bora lá. O que acontece? Eu comprei essa base na C&A. Foi R$ 55,90. E aí, eu já soltei essa resenha no Instagram e muita gente comentou que o preço da base aumentou bastante. Eu até fui ver minha outra resenha e eu acho que a base custava R$ 29. Então, realmente, o preço da base aumentou bastante. Ela tá quase o dobro do preço. Mas a gente tem que levar em consideração que alguns anos se passaram, né? Entre aquela base e essa aqui. Segundo, eu achei bem complicado escolher o tom. Por quê? Eu acho que lojas igual a C&A, Renner, essas lojas muito grandes, assim, não falo da sua lojinha do bairro, a lojinha que tem na esquina, no interior, em lugar nenhum. Eu acho que elas poderiam ter alguns tons chaves. Não precisava ter os 41 tons, mas ela poderia ter o tom 1, o tom 10, o 20, o 30, sei lá. Disponível ali pelo menos 10 tons pra gente se nortear. E aí eu testo lá o tom 10. Eu vejo que ficou escuro, eu falo, então eu sou abaixo do 10. E não, a loja não tinha nenhum tester, então você no chute tem que adivinhar o seu tom. Acabou de passar o piscineiro ali, eu espero que ele não tenha visto eu gritando, porque eu só falo gritando. Peraí. Tá passando ali, ele e o ajudante. E aí, eu quero ver se eu acho a foto aqui no meu celular. Na época, bem na época que eu fui comprar, ela divulgou um filtro que ela tinha, né? E eu fui e fiz o teste nesse filtro. E foi o próprio filtro que me recomendou essa cor. Na verdade, eu tô com a cara assim horrível, não sei como é que eu vou me expor a esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui, dia 23 de dezembro eu fiz o teste. Ele me recomendou o 5N, que claramente não seria o meu, ó, mas aqui pelo filtro não parece? Parece. Nossa, minha cara bem sofrida, né? Parece uma célula aqui perdida aqui na água. O 5 daria certo aqui no filtro. E não dá certo, porque o 7, vocês vão ver que o 7 ainda tá claro pra mim. Aí também deu certo o 7. E o 7 aqui no filtro, inclusive, vocês vão ver que... Olha o 7. Eu fiquei até pensando, será que ele tá escuro pra mim? Não parece que o 7 tá escuro? Aí eu fiquei, gente, será que eu sou o 5 ou se eu sou o 7? Pelo filtro, eu iria no 5, ó. O 5 tá mais perto da minha pele que o 7, ó. Não parece? Opinem comigo. Eu acho que o 7 aqui parece que tá mais escuro que a minha pele um pouco. E eu fiz exatamente como ela pede, ó. Na luz natural, tudo mais. Acho que vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Enfim. Aí fui no 7. E não é o meu tom. Já aviso a vocês que tava todo mundo perguntando. Todo mundo é muita gente, né? Mas tinha muita gente no direct perguntando qual era o meu tom da base pra comprar igual, porque a gente tem um público aqui gigante da mesma tonalidade. E o 7 não é. Eu comprei o 7O, que é oliva. Oh, meu Deus, eu ia hidratar só um lado. O oliva, ele normalmente dá certo pra mim. Oliva, neutros, porque eu tenho um subtom neutro. Então, são tons que dão mais certo pra mim que amarelos e rosados. Mas vocês vão ver o que aconteceu. Se você não é inscrito aqui no canal, gente, já se inscreve pra assistir as resenhas mais completas e sinceras dessa internet. Toda quarta-feira nós temos vídeos de maquiagem, domingo tem mais vídeos. Eu tenho um outro canal que a gente faz reacts ao vivo e tudo mais. E bora lá. Essa base tem 35 gramas, o que eu acho interessante falar, porque ela tem mais grama que normalmente tem. Olha o tanto de base que eu apliquei, ó. Eu considero essa quantidade uma quantidade boa, vocês não acham? Ó, vou virar aqui, porque às vezes vocês não têm noção que a gota tá gorda. Vou aplicar com pincel. E na hora que a gente começa a aplicar, a gente já vê que o 7 tá mais claro que a minha pele. Quando secar, ele vai dar uma ajeitadinha, tá? Não vai ficar tão discrepante. Peraí que o moço da piscina tá passando. Tô aplicando com o pincel pra dar mais cobertura, porque a esponja, querendo ou não, ela tira um pouco da cobertura. Ó,
Ela é uma base super fácil de aplicar, de trabalhar. Vocês estão vendo que ela tá secando e já tá ficando mais do meu tom. Mas, de qualquer forma, não está do tom certo. Então, o aplicativo, ele não me ajudou. Porque, gente, olha o set aqui. Olha o set aqui no meu rosto, ó. Ó. Tá vendo que é mais escuro? Enfim. Aí, agora, bora a cobertura. Quando eu avalio uma base, qual o parâmetro que eu levo em consideração para avaliar aquela base? O que a marca me prometeu. Se ela promete que a base é mate, se ela promete a cobertura da base, se resistente à água. Então, isso influencia muito a nossa resenha. Se a base não promete nada, entrega qualquer coisa, já tá incrível. Mas se a base promete um monte de coisa e não entrega nada, aí fica complicado. Vocês estão vendo que tá secando, tá dando quase certo, mas não tá certo, ó, gente. Tá claro pra mim essa cor. O que ela fala sobre essa base? Ela tem uma secagem rápida, concordo. E cobertura ajustável, que vai de média a alta. É aqui o meu problema com essa base. Disfarça com naturalidade, eu concordo, que eu já testei essa base várias vezes, tá? Eu não acho que a cobertura dessa base é média a alta. Gente, mas não é mesmo. E agora no YouTube aqui, eu acho que vocês conseguem ver. Como o tom tá muito claro, ele ainda até causa uma ilusão meio ótica. Mas aqui, dê um zoom bem bom aqui no meu rosto, por favor, edição. Vocês vão ver que eu tenho umas pintas muito claras, que elas todas estão aparecendo ainda, ó. Minha olheira, com aquela quantidade de base que eu apliquei, que é uma quantidade super razoável. Normalmente eu aplico menos base que aquilo, tá? E eu acho a cobertura aqui leve. Eu não vou falar nem média leve, tá? Pra mim, aqui é uma cobertura leve. Não é levíssima, mas ela é uma cobertura leve, ó. Ela dá uma uniformizada, ela fica bonita. A minha questão não é sobre ela ficar bonita ou não. Eu achei essa base muito bonita. Mas sobre o nível de cobertura que eles vendem. Eu não acho que essa base é uma cobertura de média alta, gente. Por favor. Comente aí comigo. Deixa eu só explicar aqui uma coisa, porque às vezes eu vejo que, inclusive, muitas pessoas que resenham falam muita groselha, não sabem nem o que tá falando. Quando a marca fala cobertura média a alta, o que ela quer dizer? Algumas pessoas aplicam, vai dar média, outras pessoas aplicam, vai dar alta. Não é isso. Em uma camada de base. Ela fica média. Se você construir uma camada, ela vai ficar alta. E pra mim, em uma camada dela, isso aqui não é cobertura média, gente. Não é. Ó. Vocês podem ver que esbranquiçou bastante a minha pele, que tem uma cobertura, mas pra mim é uma cobertura leve. Olha a minha olheira. Olha minhas pintas. Vou aplicar aqui do outro lado, ó. Ó, gente, eu acho muito a base. Olha aqui. Isso aqui, normalmente, seria a quantidade de base que eu aplicaria no rosto inteiro. Ó, vou aplicar só deste lado, com um kabuki, que é um pincel, que ele conserva a cobertura. Tá parecendo que eu tô passando hipoglós, né? Se vocês quiserem, eu compro o meu tom certo, assim que eu descobrir. E aí a gente vê. E olha que aqui desse lado e aqui desse lado, eu não apliquei na testa. Eu vou pegar o que sobrou aqui do pincel e vou aplicar aqui, ó. Então, nem gastei a cobertura dela com a testa. Vou aplicar aqui, né? Porque senão eu vou ficar só com a testa amarela. Vocês estão vendo? Aquele tanto de base que eu apliquei não deu a cobertura média. Eu não acho. Aqui desse lado, que é o lado que estava hidratado, eu também acho, assim, é um leve a média, gente, mas assim, é muito mais pra leve. Eu quero que vocês, que já estão assistindo eu resenhando base há quase 10 anos, que já viram várias bases de cobertura leve, média e alta, comente o nível de cobertura dessa base. É uma base super fácil de aplicar, eu achei ela muito bonita, mas pra mim, cobertura leve a média. Quase o pé no médio, mas não é, ó. Vocês estão vendo, né? Essas pintas minhas aqui são super claras, ó. Todas aparecendo. Essa aqui é escura. Mas é uma base lindíssima. E eu prefiro essa cobertura, que é uma coberturona alta, como eu falei 1 milhão de vezes. Então, pra mim, a base está perfeita nessa cobertura. Eu gosto desta cobertura. Só não acho que ela condiz com a proposta da base. Mas pra mim, essa cobertura é a cobertura que eu gosto. Vou construir uma camada aqui desse lado. Ó, botar mais base. É bastante, gente, ó. Ó, se eu fizer assim, vocês estão vendo, né? Que é bastante base. Pra ver se chega na cobertura alta. Com o kabuki reto da Sigma F80. O clássico dos clássicos, né? Mas eu fiquei muito chateada em comprar o tom errado, gente, ó. Esse tom no site tá muito mais neutro e menos oliva. Olha só. Eu deixei a tela aqui. Olha como ele tá bem mais amarelado aqui. Olha o tom que ele tá aqui pro tom que tá na minha pele. Ó, aqui tá dando reflexo, ó. Se tivesse desta cor, tinha dado certo pra mim. Eu acho que com 2 camadas aqui, ó,
a cobertura pra mim fica média, média, média. Não chega a ficar altona. E como que eu categorizo isso, gente? Pra mim, cobertura, quando ela fica alta, ela some com tudo minha. Aqueles rebocão que a gente passa que some com tudo quanto é pinta. E aqui, ó, daqui um pouco vai secar, vocês vão conseguir, vocês vão ver que vocês conseguem ver várias pintas no meu rosto ainda. Vou deixar esse lado aqui só com uma camada. Esse lado hidratado, eu gosto bem mais. Eu acho que fica com acabamento semi-mate. Olha como mantém o viço. E eu, pelo menos, não uso base sem hidratar. Mas, por que eu passo um lado sem hidratante, caso seja a primeira vez que você veja uma resenha minha? Porque o hidratante que você passa por baixo, ele altera completamente o efeito. Se o hidratante for mais hidratante, se ele for mais oleoso, se ele tiver mais silicone, se ele tiver mais não sei o que, ele vai mudar o efeito da base. Então, eu acho justo eu aplicar com o meu hidratante. Olha como alterou o efeito da base aqui. Olha que efeito lindo que essa base ficou. E esse lado aqui ele vai ficar mais mate, é porque ainda não secou. Aqui eu fiquei uma vibe meio entrevista com vampiro, essas coisas e tal. E aí eu não sei nem que tom comprar, porque os tons acima eu vi que eles não permanecem com o mesmo subtom. Então, eu não sei qual seria o próximo, oliva ou neutro, se ele daria certinho pra mim, sabe? Já vou ver desse lado aqui, que já tem um tempão que eu apliquei. Olha só, quase deu certo o tom, tá vendo? Depois que seca. Mas não, ó, sou mais escura. Quase deu certo. Gente, mesmo do lado hidratado, essa base não transfere quase nada. Eu vou aplicar desse lado aqui, que eu fiz 2 camadas. Aqui já transfere um pouco, por quê? Porque tem um excessinho de produto, mas é assim, quase nada. Eu vou apagar a luz pra ver se vocês veem. Ó, quase nada. Então é uma base que quase não transfere. Ela tem uma textura, quando vai secando, eu que já testei muitas bases, tenho noção disso, de base que vai durar muito na pele, sabe? Que vai criando um filme. Eu acho que ela dura muito, muito, muito. É um teste que eu não gosto de fazer, apesar de vocês insistirem. Até porque eu sou uma pessoa da rinite, então eu vou chegar aqui no final do dia, eu não vou ter base nenhuma aqui na área do nariz. Não vou conseguir avaliar nada. Eu achei essa base muito, muito bonita. Vamos olhar só esse lado aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu acho a cobertura dela aqui de média leve, que aqui tem uma camada, ó. Agora vocês conseguem ver que ela secou, que ainda tem uma transparência, o que me agrada, porque eu acho que não perde o efeito de natural na pele. Este é o efeito de base que eu gosto, assim, de usar mais, assim, pra mim. Não marca as linhas, tá vendo? Nem em cima, nem embaixo. Ela seca, mas como eu hidratei por baixo, ela fica com esse acabamento semi-mate e ela mantém esse viço. Esse é o estilo de base que eu gosto. Já com 2 camadas, eu acho que ela já acaba dando uma pesadinha aqui. Em alguns lugares já começa a dar meio que uma marcada, porque obviamente tem mais produto. E como o tom tá errado, ele acabou se destacando. Mas eu acho que vocês conseguem ver ainda bastante pintas minhas, até as mais claras aqui. Não dá pra ver? Acho que dá. Mas aqui é uma base que eu amei. Eu só tô tocando nesse ponto da cobertura, gente. Não é pegando em pé de Maria de ninguém. Porque sempre tem aquele doido que não consegue entender uma resenha. Que na resenha a gente levanta pontos positivos, negativos ou neutros sobre um ponto. E aqui é sobre a minha questão da descrição que eles fizeram da base e o meu ponto de vista sobre cobertura de base. Pra mim, base de cobertura média, não fica transparente desse tanto. Olha o tanto que secou que minha pinta ficou escura. É só isso que eu tô levantando a questão. Pra mim, é uma base lindíssima. Eu achei a fórmula incrível. Eu não tinha testado a outra com a tampa laranja, mas a primeira parece que era igualzinha que eu trouxe a resenha pra vocês, que é uma base que eu também já gostei demais. Eu gosto muito dessa base, muito do acabamento dela, com uma camada. Que é o que eu faço na vida, gente. Eu normalmente não construo camada de base. Não tem jeito. Quanto mais produto, mais vai marcar, mais vai envelhecer. E eu quero este efeito aqui, ó. Eu achei essa base linda deste jeito aqui. Pra mim, nota 1000. Vou só jogar água aqui, mas eu já vejo, como eu falei pra vocês, que pela textura dela, é uma base que não derrete. Peraí, ó. Ó. Deixa eu olhar no espelho aqui. Eu acho que com hidratante ela deu uma derretida. Não, deu não. Tinha tido a impressão que ela tinha derretido. Ó, tá limpinho. Que também eu vejo muito isso em resenha de base. A pessoa passa um hidratante que vai derreter a base, depois mete água por cima, o hidratante faz a base derreter e a pessoa fala que é a base. Ó, permaneceu intacta. Então esse lado aqui que não tem o hidratante, que vai permanecer mesmo. Esse lado aqui, a gente sente aquele filme que eu falei pra vocês, que faz a base ficar grudada mesmo na pele. Ou seja, é uma base que vai durar muito, ó. Nada, 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 nada da base. Aí sempre tem uma pessoa que fala assim, uai, mas sem a água você encostou e transferiu. E agora com a água não transferiu. Por quê? Porque com a água eu não esfrego, né, meu bem? Eu pego aqui, ó, de leve,
que eu também tenho bom senso e vejo que está saindo base na água, né? A gente tem que ter bom senso, né? Eu não vou fazer o teste do flash, porque essa base vai dar uma estourada violenta, porque ela tá muito branca pro meu rosto. Então vai destacar mais ainda, eu tenho certeza. Eu teria que ter o tom certo dela. Repetindo, porque às vezes na internet o povo não entende bulhufas, né, gente? Tá difícil, gente. Primeiro, já deixa o gostei antes de eu fazer a resumo aqui. Vou fazer o resumo, pra você não sair do vídeo e esquecer de deixar seu gostei. Eu gostei muito dessa base. Eu achei o acabamento dela muito bonito. Ela é fácil de espalhar. Fica uma cobertura muito bonita. Muito natural. Eu só tenho 2 ressalvas. Foi difícil escolher o tom. Mesmo usando o aplicativo dela, eu acho que este não é o meu tom. E de acordo com o aplicativo, eu seria até o 5N. E aí o 7 ainda pareceu que ficou um pouco mais escuro, mas eu mesmo assim chutei no 7 e o 7 ainda tá claro pra mim. Segundo, a questão da cobertura, que eles falam de média alta. E eu não acho. Acho que é uma base, se for travar em algum nível, eu falo que média. É uma base de média cobertura. Eu acho difícil essa base chegar numa cobertura alta, a não ser que você aplique muito, é muita base, que eu acho que o povo, no geral, não usa, né? Mas a cobertura, gente, é muito, muito bonita. Eu achei a coisa mais linda. Eu acho que é uma base que vai durar, assim, o dia inteiro no seu rosto. Comenta o que você achou, que nível de cobertura você considera essa base, com 2 camadas e com 1 camada. E já já eu tô de volta, gente. Beijo!